Muito bem, então aqui ó, aula passada, nós terminamos a aula falando aqui sobre as operações com vetores. Lembrando, lá em operações com vetores, nós vimos como multiplicar um número por um vetor, chama isso de produto, tá? Como fazer a divisão de um vetor por um número, nunca multiplicar vetor por vetor ou dividir vetor por vetor. Não é isso. Como eu falei para vocês na aula anterior, isso a gente aprende lá no ensino superior, se vocês forem fazer algum curso da área técnica, tá? Então aqui é por um número, é multiplicar o vetor por um número, dividir o vetor por um número. Mostrei também a soma de vetores com o vetor oposto. O que é o vetor oposto que eu vou ter que precisar para cá como definição? É o vetor que vai determinar as suas características como sendo mesma direção, mesmo tamanho, porém sentidos são contrários. Tá? Um vetor é oposto ao outro quando tem mesma direção, mesmo tamanho, porém sentidos contrários. Vou precisar disso. Falei também para vocês a respeito da soma dos vetores que apresentam a mesma direção, e é a partir daqui que eu vou começar novamente a minha aula, tá? Beleza, tem então 4 situações em que o vetor pode ser somado. Nós vamos ver as 4 situações. A primeira, mesmo sentido de direção. A segunda, mesma direção e sentido oposto. Bom, a pergunta que eu faço para vocês, e que eu já fiz essa pergunta numa aula virtual, é a seguinte: sempre 2 mais 2 será igual a 4? O que vocês acham? E aí, 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4? Correto, né? Falaram ali correto. Mas e aí, eu estou falando de física, né? E o ponto referencial? Né? Bom, eu explico da seguinte maneira. Quando a soma for algébrica, e isso aí é matemática, 2 mais 2 sempre será igual a 4, porque a soma algébrica, ela não leva em consideração a posição, tá? Ela só leva em consideração os números, o tamanho do vetor. Então, se a soma ela é algébrica, beleza, 2 mais 2 sempre será igual a 4. Mas se a soma ela é vetorial, quem está trabalhando com os vetores, 2 mais 2 só será igual a 4 quando os vetores tiverem o mesmo sentido, a mesma direção. Tá? Imagina aqui, ó, vou puxar uma pedra. Tem uma pessoa A que vai aplicar uma força de 10 e uma pessoa B que aplica uma força de 15. Essa pedra vai ser puxada com quanto? Já que os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu vou somar então 10 mais 15, eu vou ter 25. Então, nesse caso, a soma algébrica ela é perfeita para representar a soma vetorial. Mas, quando os vetores tiverem sentidos opostos, aí 2 mais 2 não vai ser igual a 4. Por quê? Porque eu estou somando 2 vetores opostos. E nós vimos na aula passada que quando o vetor é oposto ao outro, o que eu faço? Na verdade é subtrair. Tá? Por quê? E eu vou já explicar isso. Vamos logo definir. Tem assim, ó, vetores com sentidos opostos. A soma de vetores opostos, que está aqui, ó, ela vai ser definida por A mais B. Mas, professor, você não disse que é o contrário? Sim, porque eu tenho que lembrar que o B que está aqui, ó, ele é menos B. Eu não coloquei aqui o sinal de menos, porque ele está representado pelo sentido do vetor. Olha para cá para o nosso plano cartesiano. Quem aponta para a direita é positivo. Quem aponta para cima é positivo. Quem aponta para a esquerda é negativo. Quem aponta para baixo é negativo.
E esse vetor, ele aponta para a esquerda. Então, na verdade, a nossa soma, ela vai ser... Deixa eu mudar aqui o pincel. Na verdade, essa soma, ela vai ser A mais, porque é soma, porém, o B, ele é negativo. Mais com menos dá quem? Menos. Então, a soma vai ser, na verdade, o vetor A menos o vetor B. Aqui, ó. Então, toda vez que os vetores tiverem a mesma direção e sentidos opostos, a minha soma, na verdade, vai ser uma subtração entre os vetores, tá? Uma pessoa puxa uma pedra para um lado com 10 e a outra pessoa puxa a pedra com 8. Então, se aqui é 10 e aqui é 8, quanto é que vai ser o vetor soma? 10 menos 8 será 2. Beleza. Mas essa pedra se move para onde? Para a esquerda ou para a direita? A pedra sempre se moverá para o lado de maior valor. Que é o maior valor? 10. Então, ela se desloca para a direita, porém com um freio de 8. Na verdade, se movimenta com 2. Certo. Se eu não tivesse esse 8 aqui, ela se moveria com 10. Mas como tem o 8 puxando para lá, como freio, ela se move com 2. Então, essa soma de vetores opostos, na verdade, é uma subtração de vetores, ok? A gente vai ver agora quando esses dois vetores não forem com a mesma direção, tiverem direções diferentes. Aí, para isso, a gente vai aplicar uma regra chamada de regra do paralelogramo, ok? Vamos falar agora do nosso terceiro caso de aplicação dessas somas de vetores. Bom, o terceiro caso ele vai acontecer quando os vetores tiverem um ângulo diferente de 0 grau e diferente de 90 graus. Porque se for 0 grau, se enquadra nos dois primeiros que nós acabamos de ver, que eu vou somar ou eu vou subtrair, quando for 0 grau ou 180 graus. E quando for 90, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui, tem que ser um ângulo entre 0 e 90 graus. No meio dos quadrantes, ou entre 90 e 120, aliás, e 180, ou entre 180 e 270, ou 270 e 360, que são os quadrantes do nosso plano cartesiano. Beleza, aí eu vim para cá, ó. A situação é essa. Eu tenho um objeto que vai ser puxado, e aí então, eu vou puxar o objeto para cima com o vetor A, e vou puxar para o lado com o vetor B, formando um ângulo aqui que vocês vão perceber que é diferente de 90 graus. Está entre 0 e 90. Nesse caso, o que eu faço? Para eu saber qual é o vetor soma, eu vou então aplicar a bissetriz desse ângulo. O que é a bissetriz? É uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Tá? Então, para saber o comprimento dessa linha azul, que é a bissetriz, eu vou ter que aplicar uma regra que é chamada de lei dos cossenos, que é trabalhado dentro da trigonometria do 9º ano. Vocês devem ter visto isso, como calcular seno, cosseno, tangente e assim por diante. Então, a minha fórmula para calcular o valor de S ali, pela lei dos cossenos, é essa aqui, ó. O valor de S ao quadrado, que é a linha azul, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Mais ou menos 2, o 2 é da fórmula, o mesmo vetor A, o mesmo vetor B, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Vezes o cosseno. Por isso que é chamado lei dos cossenos, porque ele vai apresentar o cosseno dentro da sua estrutura. Certo? O sinal de mais ou menos depende em qual quadrante ele se encontra. Se ele estiver aqui no primeiro quadrante, é positivo, mais.
Mais com mais dá mais. Se tiver aqui, ó, no segundo quadrante, ele vai ser menos. No terceiro quadrante, menos. E no quarto, mais. Mas isso aí, a questão vai dizer quanto é o valor. Então, geralmente, a gente vai trabalhar aqui como sendo o sinal negativo, porque o cosseno ele vai fazer jogo de sinal e multiplicar. Beleza. Então, essa é a chamada lei dos cossenos. No meu quarto exemplo aqui, que são os vetores perpendiculares, eu vou perceber que eu vou aplicar essa mesma fórmula com uma diferença, que aquele cosseno ali que a gente vai trabalhar, tá? Então, vou mostrar para vocês para a gente poder, então, continuar. Então, quarto caso, vetores perpendiculares. Vetores perpendiculares são aqueles que apresentam um ângulo de 90 graus entre si. Bom, quando eu terminei de explicar ali ainda há pouco que para vetores perpendiculares a gente iria aplicar essa mesma fórmula, a gente pode visualizar que o tamanho delas é diferente. O que eu vou perceber? Que a terceira parcela, que é isso aqui, ó, 2AB cosseno do ângulo, sumiu do meu teorema de Pitágoras. Mas sumiu por quê? Porque qual é esse ângulo aqui? 90 graus. Então, qual é o cosseno de 90 graus? É zero. Então, se eu colocar zero aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado mais zero, eu não preciso colocar, porque vai dar a ao quadrado, b ao quadrado. Então, eu posso dizer que o teorema de Pitágoras é, na verdade, a lei dos cossenos quando o ângulo for 90 graus. Porque quando o ângulo for 90 graus, o cosseno dá zero e eu não preciso colocar na fórmula. Eu reduzo ela para cá. S ao quadrado é igual a b ao quadrado mais a ao quadrado. Aplicamos então o teorema de Pitágoras para achar a resultante, que a gente chama esse vetor azul, que é a bissetriz do ângulo formado entre esses dois vetores. Essa bissetriz, ela vai ter uma maior inclinação para cima ou para baixo de acordo com o tamanho dos vetores. Se o vetor A e o vetor B forem iguais, a bissetriz aqui será exatamente 45 graus, metade para cada. Se o vetor B é maior, ele fica mais deitado. Se o vetor A for maior, ele fica mais em pé. Então, esse ângulo depende do tamanho dos vetores. Então, no próximo item, a gente vai falar aqui sobre decomposição dos vetores.